Fala, nação celeste! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Bora lá conferir comigo as principais notícias do nosso Cruzeirão. Pessoal, Pedro Júnior, vice-presidente do Cruzeiro, revela aí expectativas altas em negociação pelo meia Gerson. E Pedro Júnior também falou aí, né, sobre a renovação de contrato de Matheus Pereira. E Jonathan Jesus reage a interesse do Zenit e revela aí primeiro contato com o técnico Tite. Então, bora lá conferir comigo todas estas notícias do nosso cabuloso. Mas antes, meus queridos e minhas queridas, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreve aí, hein? Deixa o dedão no like, deixa seu comentário e bora lá falar do maior de Minas. Vem comigo, sem mais delongas, bora pro vídeo. Então, pessoal, o vice-presidente do Cruzeiro, né, o Pedro Júnior, revelou nesta sexta-feira que tem expectativas altas pela contratação do meia Gerson. Em entrevista concedida ao programa Rádio Esportes da Itatiaia, o dirigente detalhou em que pé está a negociação pelo meia no Zenit, né, da Rússia. Gerson que foi adquirido aí, né, pelo Zenit, né, no meio do ano passado, e o Cruzeiro está tentando de tudo aí tirar o jogador da Rússia. Olha o que detalhou aí Pedro Júnior, abre aspas. É um jogador que estamos em negociação, não é uma negociação fácil. É uma negociação que vai perdurar aí. É uma negociação que vai perdurar alguns dias pelo fato de que ele está em um grande clube na Rússia e pela grandeza do Gerson. Como um bom mineiro, a gente vai negociando devagar, no dia a dia. Fecha aspas, relatou aí Pedro Júnior, que disse também o seguinte: estamos com expectativas altas, mas a gente sabe que não é uma negociação fácil e que o Cruzeiro está trabalhando, quem sabe aí, né, ter um final feliz em relação a Gerson. Né? E ele afirmou também, né, que Gerson quer voltar para o futebol brasileiro e que o Cruzeiro é uma de suas opções. Pessoal, lembrando que tem a questão também de Jonathan Jesus aí nas negociações, né? E o zagueiro Jonathan Jesus, que reagiu aí ao interesse do Zenit da Rússia. Ele tem apenas 21 anos e é alvo do clube europeu, mas não manifestou o desejo de deixar o Cruzeiro. Ao ser perguntado sobre o período de férias em meio ao interesse do Zenit, né, na saída do centro de treinamento no início da noite dessa sexta-feira, o zagueiro deu a seguinte declaração, abre aspas, fui só para descansar mesmo, pôr a cabeça no lugar. Estou focado no Cruzeiro, que é um time espetacular para mim, e só estou com a cabeça no Cruzeiro. Fecha aspas, declarou aí o atleta. Ele também se apresentou na Toca da Raposa 2 para dar início à pré-temporada de 2026. Inclusive, foi o primeiro dia oficial de trabalho, né, no comando aí do técnico Tite à frente do Cruzeiro. Pessoal, então, né, olha o que finalizou aí Jonathan Jesus em entrevista. Abre aspas. A expectativa é boa, trouxeram um excelente treinador, que é o Tite. Então, esperamos alcançar coisas muito gratificantes lá na frente. Foi muito bom, ele deu algumas palavras boas. Então, vamos cada vez mais no dia a dia ajudando ele. E ele também nos ajudando para ganharmos coisas lá na frente. Fecha aspas, afirmou aí Jonathan Jesus. Só recapitulando, né, pessoal? Ele que entrou na mira do clube europeu, do Zenit. O Cruzeiro foi procurado pelo Zenit, né, nos últimos dias para iniciar tratativas pelo zagueiro. O clube, né, o Cruzeiro, recebeu uma oferta de 8 milhões de euros, né, o que dá aí 50 milhões e meio de reais pelo atleta. Valor que, a princípio, não interessa aí a diretoria do Cruzeiro, né? Lembrando que a diretoria do Cruzeiro propôs algo aí em torno aí de 10 milhões de euros, o que dá 63,1 milhões de reais. Vale destacar que o Zenit da Rússia tem apostado em muitos brasileiros nos últimos anos. Né? O atual elenco conta com Nino, que é ex-Fluminense, Gerson, ex-Flamengo, o Wendel, ex-Fluminense, Luiz Henrique, ex-Botafogo, e Pedro e Mantuan, ex-Corinthians. Então, segue aí o interesse do Zenit em Jonathan Jesus e o interesse do Cruzeiro em Gerson do Zenit. Algumas mídias falaram aí que a ideia do Cruzeiro era incrementar esse interesse do Zenit em Jonathan Jesus na negociação para trazer Gerson.
mas nada foi afirmado aí por Pedro Júnior. Então vamos aguardar como vai ficar o desenrolar dessa situação, tanto da possível vinda de Gerson para o Cruzeiro, como tanto da ida de Jonathan Jesus para o Zenit da Rússia. Pessoal, e outro assunto que tem tirado o sono aí da nossa torcida é em relação ao Matheus Pereira. O contrato dele está vencendo e o Cruzeiro ainda não renovou. Alerta, meu povo, alerta! E o Cruzeiro trata como prioridade essa renovação de Matheus Pereira. Trata isso aí como caso de urgência, né? E ele que tem 29 anos e é titular absoluto aí do time agora apontado pelo técnico Tite como peça-chave para essa temporada de 2026. O camisa 10, lembrando, tem vínculo apenas até junho desse ano. E também desperta interesse de outros clubes brasileiros, principalmente, Palmeiras. Palmeiras está de olho. Segundo o vice-presidente do Cruzeiro, Pedro Júnior, as negociações para a renovação do contrato de Matheus Pereira estão caminhando a todo vapor. Olha o que disse ele em entrevista aí a Itatiaia, né, o Pedro Júnior. Abre aspas. Estamos chegando em um denominador comum. A gente espera concretizar a renovação o mais rápido possível, porque hoje é nossa prioridade, né? Fecha aspas, disse o executivo aí em entrevista exclusiva a Itatiaia na Toca da Raposa 2. E Pedro Júnior também destacou a valorização de Matheus Pereira, que teve em 2025 ao se firmar como líder do elenco, um ídolo da nossa torcida e um dos jogadores mais respeitados do futebol brasileiro, né? Olha o que ele afirmou e também ele completou durante a entrevista. Abre aspas. Antes de acabar o Campeonato Brasileiro, eu já vinha falando com os representantes dele e nesse final de ano intensificamos ainda mais. Não é uma negociação fácil, é uma negociação difícil. Um jogador do tamanho do Matheus Pereira. A renovação com o Matheus é a nossa prioridade dentro das condições do Cruzeiro e dentro das condições que o Matheus acha importante, né? Completou aí, né, Pedro Júnior. Mas enfim, né, segundo a reportagem da Itatiaia, o que falta para essa renovação ser concretizada? Segundo a reportagem, alguns detalhes precisam ser acertados para que o martelo seja batido aí por Matheus Pereira. Segundo apurou a reportagem, um deles, né, desses detalhes envolve o Al Hilal, ex-clube aí do nosso camisa 10. O staff do jogador negocia, né? O staff do jogador negocia aí, né, com os sauditas o acerto de uma cláusula compensatória estipulada no contrato de compra de Pereira pelo Cruzeiro lá em 2024. Essa cláusula prevê que o Cruzeiro pague um valor ainda não revelado ao Al Hilal na renovação do camisa 10, já que o clube da Arábia Saudita permanece com 50% dos direitos de Matheus Pereira. A cláusula indenizatória existe para que, em novo acordo, o Al Hilal receba um ganho aproximado pela pedida inicial por 100% dos direitos econômicos. Essa quantia vai diminuindo em relação ao tempo restante de vínculo. Há a possibilidade que a cláusula siga ativa mesmo meses depois do fim do contrato. Ou seja, quanto mais próximo do fim do contrato, menor o valor a se pagar. Porém, ainda assim, o Cruzeiro e o staff consideram a quantia muito relevante. Isso serve como garantia que o clube saudita não saia prejudicado após ceder as pretensões do clube e negociar metade do passe do camisa 10 lá em 2024. Cláusulas do tipo são comuns, né, no meio do futebol e em negociações semelhantes a esta de Matheus Pereira. E Matheus Pereira conta com a presa de Tite, é claro, que é o novo técnico do Cruzeiro. O comandante vê o meia como peça fundamental do Cruzeiro para 2026 e deseja muito a sua permanência. Mesmo caso o Gerson venha, pessoal. Muitos da nossa torcida acham que só porque Gerson pode vir é porque é um sinal, um indício de que Matheus Pereira esteja saindo. De maneira alguma. São funções diferentes, né? E mesmo que Gerson venha, Matheus Pereira é prioridade de permanência no Cruzeiro. Então, vamos aguardar aí como fica a renovação do nosso MP10 para os próximos anos do nosso cabuloso. Então é isso, pessoal. Ficamos com mais um vídeo por aqui. E aproveita, se você ainda não é inscrito, já se inscreve, deixa o seu like, seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas. Espero ver você no próximo vídeo. Grande abraço. Tchau, tchau.